Olá, seres sagrados. Já faz um tempinho, né, que não passo aqui por aqui, mas é correria, tá? Demora assim, mas sempre vou estar vindo, respondendo aqui, trazendo as perguntas para serem respondidas por Tuti Tutinauê. E hoje temos aqui duas questões, né? Eu lembro que a Roseli Proti deixou uma questão, só que eu não tô achando, eu vou ter que dar uma procurada, mas tem aqui a da Sandra Maria e da Rosângela Monteiro, né? Então vamos começar aqui trazendo a pergunta da Sandra Maria. Então a Sandra Maria, gente, ela trouxe aqui uma questão que é a seguinte: qual a melhor alimentação para os gatos? As rações que dizem ter tudo que o animal necessita é rica em conservantes e corantes. Esse tipo de alimento não faz bem para humanos, creio que também para os animais também não faz, né? Então ele já tinha respondido uma pergunta em relação, né, no caso, ao cachorro, né? Aí aqui no caso ela traz o gatinho dela, né? A Sandra traz aqui a questão do gatinho. Então, Sandra, estou passando aqui a sua pergunta para ele e ele vai responder. Tuti, tutinauê, tá bom? Então vamos lá. E depois a próxima pergunta é da Rosângela, Rosângela Monteiro. Gratidão imensa poder estar aqui, podendo interagir com vocês. E ao trazer suas dúvidas, suas preocupações em relação aos seus animais e o desejo que cada um sentem em cuidar e ao mesmo tempo trazer uma alimentação livre, né, das energias de dores, né? São as energias que hoje muitos ainda consomem dos animais mamíferos. E como oferecer uma alimentação a esses irmãos? Então eu respondo o seguinte: eles estão também passando por um processo de modificação. Esse processo é gradativo, mas todos eles, e à medida que muitos vão percebendo, têm surgido alimentações à base de vegetais para os animais. Porém, é necessário ter cautela, porque esses animais estão passando por um processo de modificação de seus corpos também. E isso requer observação, paciência e muito amor. Porque nem sempre o animal vai se adaptar com determinados alimentos. Então, se você for escolher trocar esta alimentação para uma alimentação à base de vegetais, é necessário cuidado para que o animal não fique doente. A alimentação que é ofertada tanto para humanos quanto para animais não traz, infelizmente, o equilíbrio aos seus corpos. Produtos que ali possuem conservantes, de fato, corantes, sim, e tantas outras químicas que são prejudiciais aos seus corpos. Mas, como eu disse, haja sempre com parcimônia, equilíbrio. É necessário observar essas mudanças, se ali for escolher mudar, e buscar pelo equilíbrio. Abençoar aquele alimento que o animal for comer, agradecer, mas compreender que é um processo que todos estão vivendo. Sabemos que muitos alimentos, se for tirado de uma vez, trará aos seus corpos desequilíbrios, e isso também é o mesmo com os animais. As células
foram por muito tempo ali, trazendo registros desses alimentos. Então, elas realizam todo esse metabolismo através desse código alimentar que é ali ofertado. E ao modificar uma alimentação à base de vegetais, é preciso prestar atenção, observar com muito cuidado o comportamento e a saúde do animal. Então, vá pelo caminho do meio, no equilíbrio. Vocês podem diminuir, acrescentando uma alimentação mais à base de vegetais, porém, tirar de uma vez poderá trazer desequilíbrios, até que o animal possa se adaptar com aquele novo alimento vegetal e assim essa modificação possa ser feita com segurança, para que ele não entre em desequilíbrio com o seu corpo. 100% natural, realmente a maioria dos alimentos que vocês consomem, principalmente os que são embalados e enlatados, possuem ali substâncias para que conserve aquele alimento para uma duração maior, e isso de fato não traz equilíbrio para o corpo. Então, vocês podem estar incluindo os próprios vegetais e observar os vegetais que ali não for trazer desequilíbrio ao corpo do animal. Há certos tipos de vegetais, principalmente os cítricos, vegetais e frutas cítricas, né? E certos vegetais que não trazem ali um bom equilíbrio ao corpo do animal. Sempre optar por frutas que não possuem um teor cítrico alto, ofertar isso aos animais, carboidratos, como alguns vegetais que eles podem estar comendo de uma forma equilibrada, mas há que se fazer uma balança nesse processo para que tenha ali a proteína também necessária para o animal. Esse processo de limpeza que está acontecendo em todos os reinos, ele é gradativo, e à medida que esse processo de limpeza vai acontecendo, a natureza genética vai se modificando, certos alimentos deixarão de existir, outros virão com muito mais nutrientes, nutrindo aí tanto humanos quanto animais. Então, busque sempre o equilíbrio, e assim você estará cuidando do seu animal e ao mesmo tempo ajudando ele também a fazer a transição alimentar, mas desde que seja com cuidado e equilíbrio. Então, Sandra, deixa eu te falar, há algumas empresas que já fabricam aí, produzem rações veganas, né? Aí é preciso fazer uma pesquisa mesmo dessa empresa, até anotei aqui, né, diante da sua pergunta, que é uma que é VegPet, que é VEGPET, VegPet. Ela produz rações veganas, tanto para gatos quanto para cachorros. Então, acredito que vale a pena comprar um pacote, experimentar, observar o animal,
né? A gente entende, a gente sente esse desejo de realmente não ter nem esse consumo, né? Mas realmente a gente deseja tirar. Mas é preciso que nem ele falou, é equilíbrio mesmo, porque numa dessa o corpo do animal ele precisa, né, assim como o nosso, precisa de certos alimentos ainda e a gente vai fazendo a transição para não ter mais aqueles alimentos. Então há pessoas assim que já não comem carne mesmo, de jeito nenhum. Mas outros precisam de um tempo maior para fazer essa transição. Então, se tirar a carne dele, essa proteína animal, com certeza ele vai entrar em desequilíbrio. Então, é amor incondicional mesmo, tá? Amor incondicional. Mas a gente pode sim, gradativamente, fazer essa transição alimentar, observando o animal. Por quê? Para ele não ficar doente, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado, né? Porque isso é um ato de amor incondicional a eles também, porque se você vê que ele tá ficando doente, você vai voltar com aquela ração habitual, porque vai chegar um momento que é como o Tuti Noe falou, é, certos alimentos não vão deixar de existir, virão outros que serão ricos em nutrientes, que estarão ali alimentando tanto humanos como animais, né? Então, assim, a gente ter paciência e observar mesmo. Mas a gente pode, sim, fazer algumas mudanças, tá? Aí eu deixo essa dica para você procurar, né? Que é Veg Pet. Até vou comprar um pacote dessa ração, eu tava vendo, né? E ver como é que eles produzem. É bom você ver como é produzido o alimento, tudo direitinho, para não no, é aquele ditado, né? Às vezes a pessoa tá vendendo ali uma propaganda que não é. Então é bom a gente pesquisar, ver direitinho a procedência, ver os certificados, ver como tudo é feito e assim vai fazendo essa transição, né? Mas tendo um pacote da outra também, porque se você perceber que o animal tá ficando ali doente, aí você já entende que precisa retornar a outra alimentação. E é aquilo que ele sempre falou, vai decretando, né, o alimento que for dando para um animal, pede a conexão da consciência maior daqueles alimentos para que traga ali a nutrição necessária, todos os nutrientes para o equilíbrio do corpo, né? Pode ser, a gente pode fazer esse decreto tanto para nós como para os nossos animais, tá bom? Esse decreto tá até no procedimento do curso dele, agora eu não lembro qual, né? Mas tá lá, dá uma revisada lá que tá lá, tá bom? Eu até deixei escrito na primeira mensagem do vídeo, tá? Então é isso, aí eu deixo essa dica para você procurar, que é a Veg Pet, né? Que eu vi que tem. E outras, né? Acho que deve ter outras também, mas eu vi essa, tá? Eu vi essa e tem sim, lugares que já vendem rações veganas, porque esse é um movimento que tá crescendo mesmo, né? Tá crescendo bastante. Tá, Sandra? Gratidão por sua participação. Agora a gente vai para a pergunta da Rosângela aqui. Vamos lá. Então, Tuti Nauê. A Rosângela pergunta aqui e ela quer saber, por favor, irmão, como prevenir e tratar a raiz da verdadeira causa das rachaduras nas solas dos pés? Então, vou passar para ele, né? Esta pergunta para trazer aqui a você esta clareza. Saudações, querida Rosângela. Há de se observar neste ponto um desequilíbrio de fato, né, nessa região do seu corpo. E agora eu peço a você para expandir um pouco mais essa visão em relação a essa questão que você traz. Esta pele que está rachando, o que está faltando aí? Tem dois elementos do seu corpo que precisam entrar em equilíbrio. Um é o elemento água e o outro é o elemento terra. Isso traz também uma outra questão para que seja observado, né? Diante da jornada que você realizou e realiza, né?
algo que está esgotando o seu físico, que esteja gerando este desequilíbrio, um cansaço, uma fadiga, o que estão sugando de você, tanto que o líquido do seu corpo está se apresentando nesta região em falta. Observe a natureza. A natureza apresenta várias características. Em regiões secas demais ali, lugares que às vezes faltam água, é necessário plantas que, ao ser plantadas, suas raízes aprofundam tanto o solo para que ela alcance ali a água e assim ela permaneça ali, naquele local, e ela consegue sobreviver. Trazendo isto agora para esta questão aqui que você trouxe, como estão as raízes, o seu ancoramento com Gaia, o seu aterramento diante da sua vida, do seu propósito, aonde as suas raízes estão alcançando. É preciso aprofundar estas raízes um pouco mais para que alcance toda esta água profunda e que aí nutra o teu corpo diante do seu caminhar diante da vida. Então, esta é a orientação e algumas observações que eu deixo aqui a você para observar essas questões. E assim você começar a fazer movimentos de equilíbrio dos elementos do seu corpo, da forma como você está se apresentando na vida e como as outras pessoas têm interagido com você. Como tem sido o seu caminhar? Você tem se aprofundado, ancorado profundamente em tudo que você realiza para você? Para você? Ou este caminhar que está se apresentando ali, na base dos seus pés, essas características de sequidão, e ali frestas que vão se abrindo, mostrando ali características de um solo que precisa ser nutrido, de um caminhar que precisa se ancorar mais em Gaia. Então isso é uma reflexão que eu deixo aqui para que você se aprofunde cada vez mais em seu ser. Gratidão. Rosângela, né? Rosângela, essa é a pergunta, né? Que você fez, né? E ele trouxe essa resposta bem profunda, né? Então, a orientação também, né? Como aqui é um curso sobre alimentação e essa alimentação tem sido muito ampla, consumir, Rosângela, alimentos, frutas líquidas, beber muito líquido e fazer esse movimento aí, vamos dizer, terapêutico e bastante reflexão para você olhar essas questões, né? Porque às vezes você passa creme, passa tudo e não resolve, porque a questão é muito mais profunda, é algo mais espiritual consigo mesma, né? Aliás, todas essas questões do corpo que se apresenta, nada, gente, é algo isolado. É só corpo. Não, isso é uma desconexão, né? Nossa. Tudo tem ali uma origem de um pensamento, de uma ação, de algo lá atrás, ou de situações que se repetem, comportamentos, né, pensamentos que vão se repetindo, a gente fica no mesmo ciclo. Só que aquilo não está trazendo equilíbrio, só que às vezes a gente não percebe.
E vai repetindo esse ciclo, só que isso vai ser manifestado aonde? No corpo. É o corpo que vai falar, ó, isso aqui não tá legal. A coluna doeu, opa, tem alguma coisa aí. Que peso eu tô carregando na minha vida, no meu caminhar? O que que eu tô me desalinhando, gente? O que que é a coluna, a base, né? Nossa estrutura, é o que nos mantém aqui em pé. Que peso, carga é essa que eu tô observando e carregando? Muita coisa, né? E às vezes, eu digo para vocês, porque como eu fiz constelação sistêmica familiar, eu digo a vocês, às vezes, por exemplo, na coluna, como eu tô falando da coluna agora, né? E isso tem a ver até com segredos de família, que às vezes a própria alma traz e ela guarda aquilo ali. É aquela pessoa que tudo ela quer defender a família, a família dela é tudo, ela defende tudo. Às vezes alguém lá não tá correto, mas ela tenta fazer de tudo para manter todo mundo unido, tudo, só que sabe, não, às vezes não quer deixar as coisas acontecerem, né? Que às vezes é como os seres de luz falam, eles orientam muito isso também. Diante do que a gente está vivendo, a gente vê um caos, só que esse caos às vezes é necessário para que as mudanças venham. Então, às vezes, esses pequenos pontos que vão acontecer no nosso corpo são esses pequenos caos que são para chamar nossa atenção, falar, olha para você. Então, está falando, olha para você, mas não olhar só físico, olha emocionalmente, olha mentalmente, o que você está se alimentando. Lembra? O curso aqui é para isso, né? Do que nós estamos se alimentando? Do que nós estamos alimentando visualmente, auditivamente? Tudo isso, gente, é um processo de limpeza para nossa iluminação. Então, essa iluminação, essa ascensão, gente, ela não basta estar desperto. Ah, eu estou ciente do que está acontecendo no planeta, faço alguns procedimentos e tal. Não, é trabalhoso, é árduo e a gente precisa olhar esses pontos ao nosso ser, gente, porque nós fomos desconectados de nós mesmos. Por isso, às vezes, muitas pessoas têm dificuldade de fazer essa conexão com as esferas de luz mais alta, porque desconectou. Então, a gente precisa limpar. É como se a gente estivesse entupido mesmo, nossos canais estivessem entupidos. A gente precisa trabalhar para desentupir esses canais, para limpar, para dissolver toda a energia e todas essas energias ficam ali. Então vai criando esses ressecamentos, né? Ou o excesso, né, de água no corpo, que também pode ser prejudicial. Lembra? É equilíbrio dos elementos no nosso corpo. Então, tudo isso que acontece, hoje eu fiz um atendimento, gente, deixa eu até falar rapidinho para vocês, foi incrível. Mãe Gaia veio e falou com a pessoa, foi muito importante, porque ela fala que tudo isso que está na natureza, toda essa devastação, essas pessoas que fazem isso, elas estão devastadas por dentro, elas estão com as suas matas internas queimadas, com as suas águas turvas, com o fogo de dor, né? Com seus ventos, a mente em furacões turbulentos. Então, olha só o que ela trouxe. Aí você fala, tudo que está fora está dentro. Então, como é que está a sua natureza interna? Ela está em paz, você vai ressoar com aquela natureza lá, que está bela, abundante. Como está a sua natureza? Está ali? Seu solo está seco? Suas águas como estão? Como está seu ar? Como está o fogo, o elemento fogo em seu corpo? Então, tudo isso a gente precisa observar, né? Já estamos sendo chamados o tempo todo. Então, vamos prestar atenção nisso, porque qualquer ponto de desequilíbrio no nosso corpo é algo ali, né? Ele trouxe os elementos aqui que precisa ser equilibrado em nosso corpo. E aí a gente precisa aprofundar o que eu estou pensando, o que está acontecendo na minha vida, o que eu estou criando para mim, como tem sido o meu caminhar, do que eu estou me alimentando, lembra? Alimentação não só física, mas como um todo, como eu já disse, e a partir dali começar a fazer mudanças, né? Então, essa alimentação, ela não se restringe apenas a alimentos, né, físicos, né? Esses alimentos físicos estão sendo modificados, transformados, né? Gradativamente, a gente vai começar a receber da natureza alimentos muito mais nutritivos, uma água muito mais limpa,
Nosso ar vai chegar um momento que ele vai começar a se purificar e esse ar vai ser alimento também para nós, tá? O elemento fogo, né, também é algo, né, que a gente tem aqui a nutrição solar, né, que também é um alimento. Então a gente precisa olhar para tudo isso e se integrar com a natureza. A gente, infelizmente, nos desconectamos da natureza e a natureza é a sabedoria divina, é onde a gente aprende e evolui. Então, estamos sendo chamados de volta. Percebe que toda essa questão do corpo é um chamado para a gente voltar, criar essa natureza interna e abundante. Então, o que a mãe Gaia falou hoje foi algo assim, uau, excepcional, assim, maravilhoso, trouxe uma expansão para mim que faço esse trabalho de acessar os registros acásticos e aí trazer também a canalização junto, né? É algo que tem sido maravilhoso, né? Então é isso, se aprofunda em vocês, né? Eu sou uma terapeuta, estou aqui também para contribuir nesse processo, precisando me procura, que eu vou falar das terapias que eu possuo, que possa estar contribuindo também em sua jornada. Então é isso, seres sagrados, são as respostas. Se eu esqueci de responder alguma, me manda no meu celular, que aí eu respondo, tá bom? Muita gratidão. Eu tô lembrando aqui que eu lembro que eu li da Roseli Prott. Agora eu tenho que procurar. Roseli, se caso eu não respondi a sua, me manda no meu privado, no meu celular para eu responder, tá bom? Então, gratidão, seres sagrados, gratidão.